Nunca foi minha, mas me fizeram acreditar que era. Aquela casa, de janelas velhas e corredores frios, era mais um campo minado emocional do que um lar. Cresci ali, entre móveis herdados e promessas que nunca se cumpriram. Quando meu avô morreu, deixou tudo no nome do meu pai, incluindo a hipoteca quase paga. Mas logo ficou claro, era eu quem deveria sustentar aquelas paredes. Meu pai dizia, é temporário, só até nos reerguermos. Eu tinha 20 e poucos anos, recém-formado, sem um plano, mas com uma dívida que não era minha. Minha mãe nunca disse nada, apenas olhava com aquela expressão de quem carrega mágoas antigas, como se meu simples respirar fosse um lembrete de tudo que ela perdeu. Eu fazia as compras, pagava a luz, cuidava do jardim e, claro, assumia as parcelas mensais do banco. Mas ninguém ali me via como parte da família. Eu era o hóspede não convidado que nunca foi embora. Os comentários vinham disfarçados de piada. Você ainda está por aqui? Ou, não arrumou um cantinho seu, não? Minha mãe deixava escapar frases como, nunca pensei que teria um homem crescido em casa por tanto tempo. Eu engolia tudo em silêncio. O mais cruel? A hipocrisia. No café da manhã, ela pedia pão integral, daquele mais caro, como se meu cartão fosse parte da mobília. À noite, resmungava que a casa estava apertada com tantas pessoas, mas éramos só nós três. Naquela casa, meu quarto era o único cômodo onde me sentia invisível, e ainda assim ouvia tudo pelas paredes. Discussões abafadas, suspiros carregados, meu nome dito em voz baixa. Era como se eles tivessem esquecido que eu ajudava a manter aquele teto de pé. Eu era o estranho que pagava a conta, e quanto mais eu tentava me aproximar, mais me empurravam para longe. Descobri por acaso. Estava organizando documentos antigos no armário do corredor, quando encontrei uma pasta parda, escondida entre livros. Ali estavam os extratos do financiamento. A casa tinha sido quitada 3 anos antes. A hipoteca que eu vinha pagando era outra. Meu pai, anos atrás, havia feito um novo empréstimo usando a casa como garantia, para pagar dívidas dele. E quem vinha quitando? Eu. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Tudo o que eu sacrificara, noites sem dormir, empregos extras, planos adiados, foi para manter um segredo deles, não meu. Confrontei meu pai naquela noite. Ele desviou os olhos, murmurou, você não entenderia. E minha mãe apenas disse, foi pelo bem da família. A ironia queimava. Eu era a família sacrificada pelo bem da família. Eu ia trabalhar com as roupas amarrotadas porque não dava tempo de passar. Pegava 2 ônibus, voltava tarde, com olheiras e a alma gasta. Na casa não tinha descanso. Minha mãe reclamava do cheiro do meu uniforme, como se o suor fosse um insulto pessoal. Meu pai, quando não estava dormindo no sofá, perguntava se eu não estava exagerando nas horas extras. Tentei sair de casa algumas vezes. Pesquisei apartamentos, dividi planilhas, mas toda vez que estava quase indo, meu pai dizia que sem minha ajuda, as coisas desmoronariam. Era chantagem emocional velada. E eu, tolo, acreditava que era meu dever manter tudo de pé. Porque era isso que eles me ensinaram. Amar é se sacrificar, mesmo quando ninguém te agradece por isso. Minha mãe nunca me abraçou sem intenção. Desde a adolescência, ela se ressentia de mim. Talvez porque eu me parecesse com meu avô, que ela nunca suportou. Talvez porque minha chegada tenha arruinado planos dela. Ela fazia questão de me lembrar disso com frases cortantes como você sempre foi difícil desde bebê, ou eu tinha outra vida antes de você nascer. Quando amigos perguntavam sobre minha mãe, eu mentia. Dizia que ela era reservada. A verdade? Ela era uma presença fria, crítica, sempre pronta para encontrar falhas. Eu podia limpar a casa inteira, mas ela apontaria a poeira no rodapé. Podia pagar a parcela do mês, mas ela reclamaria que eu usava demais o banheiro. Nada era suficiente. E no fundo, ela esperava o momento de me ver pelas costas. Foi uma discussão pequena como tantas outras. Minha mãe implicou com meu jantar. Está fedendo a fritura essa cozinha. E eu, exausto, apenas retruquei. Eu cozinho porque ninguém mais levanta para fazer nada. Meu pai assistia televisão, fingindo não ouvir. Ela se levantou, olhos em chamas, e gritou. Você não é bem-vindo aqui. Saia. E nunca mais volte. As palavras ecoaram pela casa como uma sentença. Eu fiquei parado por um segundo, esperando que alguém dissesse algo. Meu pai apenas murmurou. Deixa ela esfriar a cabeça. Mas ela não esfriou. E eu não esperei. Peguei minha mochila, o que coube nela, e saí. Sem gritos, sem lágrimas, só um silêncio cortante. Naquele instante, percebi. Nunca fui filho, nunca fui parte. Fui apenas o fiador do conforto deles. E agora, nem isso.
A porta se fechou atrás de mim com um estrondo seco. A rua, às 22 horas, era só vento e escuridão. A sacola que eu levava nas costas pesava mais pela simbologia do que pelo conteúdo. Levei uma muda de roupa, meu notebook velho, 2 livros e a carteira. Meus 27 anos se resumiam àquilo. Nenhuma chave de casa, nenhuma foto de família, nenhum bilhete dizendo volte logo, porque não havia lar esperando. Caminhei por quarteirões que conhecia desde menino, agora como um estranho. Parei no ponto de ônibus sem rumo. Meu salário era baixo, e eu tinha acabado de pagar a parcela da hipoteca naquele mês. Irônico, não? Expulso da casa que eu mesmo bancava. Liguei para 2 amigos. Um não atendeu, o outro disse que o sofá estava ocupado. Dormi no banco de trás do meu carro naquela noite, estacionado em frente a uma padaria 24 horas. O motor desligado, a alma também. Nos dias seguintes, aprendi o que significa não ter onde cair morto. O carro virou minha casa. Um Peugeot 2006 com cheiro de umidade e banco torto. Tomava banho em uma academia que eu pagava com sacrifício. Comia o que dava. Às vezes pão com sardinha, às vezes só pão. Guardava os tickets para não perder a conta do que gastava. Cada moeda contava. Até o ar-condicionado do carro parecia um luxo. No trabalho, fingia normalidade. Sorria, respondia e-mails, entregava relatórios. Mas nos olhos havia cansaço. Nas costas, o desconforto de uma noite mal dormida. Ninguém perguntava. E eu também não contava. A vergonha era uma prisão. Eu, que sustentava uma casa inteira, agora mal sustentava a mim mesmo. À noite, ouvia os mesmos áudios antigos da minha mãe no WhatsApp. Ela dizia bom dia, em tom seco, automático. Agora não dizia mais nada. E eu também não. Sempre tive poucos amigos, mas achava que eram sólidos. Um em especial, Rafael, me devia favores antigos, viagens, ajuda para pagar a faculdade, até abrigo quando ele teve problemas com a namorada. Liguei para ele, pedi uns dias no sofá. A resposta foi tão direta quanto cruel. Cara, não dá, tô com a casa cheia. E desligou, sem perguntar se eu estava bem, sem sequer fingir preocupação. Outros silenciaram. Vizinhos que eu ajudava com as contas, colegas que almoçavam comigo, até uma ex-namorada que dizia, você é especial. Todos sumiram. Era como se minha miséria fosse contagiosa. Quando você perde tudo, percebe. A maioria só está ao seu lado enquanto você tem algo a oferecer. E eu não tinha mais nada. Nem lar, nem colo. Só a rua, o volante e a noite. Com o tempo, até o silêncio virou companhia. Fiquei dias sem conversar com ninguém além de atendentes. Passei a escrever à noite, dentro do carro, como forma de manter a sanidade. Contava histórias inventadas, diálogos que nunca aconteceram. Em uma delas, minha mãe pedia desculpas. Em outra, meu pai dizia que sempre soube o quanto eu valia. Mas eram ficções. A realidade era dura e muda. Comecei a observar pessoas nas janelas. Famílias jantando, rindo, luzes acesas, sons de talheres. Sentia inveja. Não pela comida, mas pelo calor humano. Pelo simples gesto de alguém dizer, senta aqui. No carro, ninguém dizia nada. O frio era absoluto. E quando chovia, o teto do carro pingava nas minhas costas. Cada gota era um lembrete. Você está sozinho, e talvez sempre esteja. Escrevi uma carta para meus pais. Uma carta que nunca tive coragem de enviar. Ela começava assim. Vocês não me expulsaram naquela noite. Vocês me expulsaram aos poucos, todos os dias, desde que me tornei adulto. Eu despejava nela tudo o que nunca disse. O medo, a tristeza, o nojo da manipulação, a dor de não ser amado. Contava como chorei sozinho no estacionamento de um mercado, com fome e vergonha. Expliquei que parei de pagar a hipoteca porque não fazia mais sentido bancar uma casa onde não me queriam. Disse que merecia mais. Não conforto, mas respeito. A carta terminou com um aviso. Se algum dia quiserem me ver, será do lado de fora, porque dentro daquela casa eu morri. Guardei no porta-luvas. Toda vez que pensava em voltar, lia. E lembrava porque fui embora. Foi numa terça-feira, fim de tarde. Meu celular tocou enquanto eu cochilava. Número conhecido. Meu pai. Atendi com voz embargada. Ele começou direto. Por que você parou de pagar a hipoteca? O banco ligou aqui. O tempo parou. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou onde eu estava. Só queria saber do dinheiro. Senti o sangue subir. A respiração falhar. Mas respondi com calma. Porque a mulher que mora aí me mandou sair. E eu obedeci. Silêncio. Por longos segundos, só o som do vento. Ela o quê? Repeti pausadamente. Ela disse, saia e nunca mais volte. Então saí. E não volto. A ligação caiu logo depois. Não sei se por raiva ou vergonha. Mas naquele instante, entendi. Ele não sabia.
ou fingia não saber. De qualquer forma, a verdade agora estava dita, e ela queimava como um incêndio prestes a consumir toda a mentira que construíram às minhas custas. Quando meu pai ligou, sua voz soava mais incomodada do que preocupada. O banco ligou aqui. Por que você parou de pagar a hipoteca? Ele perguntou como se estivesse cobrando uma mensalidade de academia. Não houve um "como você está?", nem sequer um "onde você está?". Aquela pergunta simples, quase burocrática, rasgou qualquer ilusão que ainda restava sobre o que significava para eles. Senti algo estalar por dentro. Um nó que carregava há anos se desfez, não em lágrimas, mas em fúria contida. Havia tanto peso na minha resposta que ela saiu como um soco frio, porque a mulher que mora aí me mandou sair. E eu obedeci. Não era uma explicação, era uma acusação. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Pela primeira vez, ele ouviu a consequência dos atos dela, e do próprio silêncio dele. Repeti, quase em sussurro, como se fosse uma confissão que precisava ser digerida. Ela me expulsou. E a pausa depois dessas 3 palavras foi longa. Ele não soube o que dizer. Eu imaginei que viria alguma tentativa de amenizar, "você entendeu errado", ou "ela estava nervosa". Mas não. O velho do outro lado da linha respirava fundo, como quem tentava engolir uma culpa atrasada. Continuei. Ela disse para eu sair e nunca mais voltar. Então saí. E nunca mais voltei. Agora vocês que se entendam com o banco. Eu fiz a minha parte por tempo demais. Do outro lado, o som do telefone não era mais o mesmo. O silêncio tinha mudado. Era pesado, denso, carregado de vergonha e surpresa. Pela primeira vez, ele teve que olhar para a verdade nua e crua, sem filtros, sem desculpas. Ele não desligou, não falou, apenas respirava. Eu ouvia. Sentia até o som da televisão ao fundo, provavelmente o noticiário que ele assistia toda noite, como se o mundo lá fora fosse mais importante do que o caos dentro de casa. E naquele instante, tive a nítida sensação de que ele estava revendo cada conversa, cada gesto, cada omissão. E talvez percebesse o quanto tinha sido cúmplice por escolha. Depois de um longo tempo, ele perguntou: "Você está onde?" Foi a primeira pergunta humana em semanas. Mas já era tarde. Respondi com frieza: "Onde não tem ninguém para me expulsar." E desliguei. Eu precisava que ele sentisse o que eu vivi. A ausência, o vazio, a rejeição. Ele precisava provar do gosto amargo de um filho que finalmente fechou a porta. 2 dias depois, ele apareceu no trabalho. Nunca tinha ido lá antes. Entrou com aquele jeito hesitante, como quem pisa num terreno que não conhece. Me chamou para conversar no estacionamento. Tinha o rosto abatido. E antes de qualquer palavra, disse: "Ela nunca me contou. Eu não sabia que tinha te mandado embora." As palavras saíram como uma rendição. E eu, parado à sua frente, não sabia se acreditava ou se ria da ironia. Era possível que ele realmente não soubesse? Ou escolheu não saber? Tanto faz. A realidade era que ele nunca me defendeu. Nunca perguntou por que eu chorava no quarto, ou por que estava tão cansado. Sempre fingiu que tudo estava bem, contanto que o silêncio reinasse. Ele continuou: "Se eu soubesse, eu teria feito algo." Respondi seco. Fazer algo era sua obrigação, mesmo sem saber. E por fim, ele abaixou os olhos, como quem reconhece que errou, e muito. Ele voltou para casa naquele dia decidido a encarar o que por anos evitou, e me ligou à noite. A voz dele tremia. Ela tentou negar. Disse que foi da boca para fora, que não queria dizer aquilo. Mas eu vi nos olhos dela. Ela quis sim, quis te tirar daqui. Contou que pela primeira vez em décadas gritou com minha mãe. Perguntou por que ela fez aquilo, porque nunca contou. Ela chorou, pediu perdão, disse que estava cansada, que se sentia invadida, que queria o espaço dela de volta, que achava que eu já devia ter saído. Ele então disse algo que nunca pensei ouvir. Eu devia ter tomado conta disso, mas deixei você carregar tudo. Fiquei em silêncio, não por falta do que dizer, mas porque pela primeira vez ele dizia tudo o que eu queria ouvir. Tarde demais. Nos dias seguintes, ele me ligou todos os dias. Disse que estava tentando arrumar a situação, que queria que eu voltasse, que a casa era minha também. Mas agora, tudo soava vazio. Eu não precisava mais da casa. Precisava de respeito, de dignidade, de paz. E eles não podiam me dar isso, porque o que foi quebrado não foi só um teto, foi o vínculo. Minha mãe não me procurou. Mandou uma mensagem curta. Você sempre levou as coisas a sério demais. Foi a última pá de terra. Não, eles não entendem. Nunca entenderam. E não vão começar agora. Então escrevi outra carta. Não para eles, para mim mesmo. Dizia: você sobreviveu. Você não voltou. Você se escolheu. E isso vale mais do que qualquer teto. Era o fim de um ciclo.
mas o começo de algo novo. E pela primeira vez, eu sentia que tudo o que viria a seguir seria meu, de verdade. Foi num domingo cinzento que tudo recomeçou. Eu estava em um pequeno quarto alugado, paredes finas, cheiro de tinta fresca, silêncio cortante. Ouvi batidas na porta. Não esperava ninguém. Quando abri, era ele, meu pai, com os olhos fundos, roupas amassadas e um semblante que misturava culpa, medo e algo próximo da humildade. Precisamos conversar. Deixei-o entrar. Não por carinho, mas por curiosidade. O que alguém como ele tinha a dizer, depois de tudo? Sentou-se na beirada da cama e começou. Ela quer pedir desculpas, mas não sabe como. Dei uma risada curta. Ela teve anos para aprender. Ele engoliu seco. A verdade é... Ela sempre teve medo de você virar o seu avô. Essa frase, dita assim, sem aviso, abriu um ferimento antigo. Meu avô era um homem duro, inflexível. E também era dono daquela casa. O mesmo que sustentou todos por décadas. E que, no fundo, desprezava a fraqueza. Meu pai continuou. Ela sempre achou que você a julgava. Como ele fazia. E então tudo começou a fazer sentido. As críticas, a frieza, a expulsão. Não era sobre mim. Era sobre as sombras dela. Mas o problema é que eu fui quem pagou por isso. Dias depois, aceitei encontrá-los. Não para voltar, mas para encerrar. Marquei no mesmo lugar onde minha mãe costumava comprar plantas. Um pequeno café atrás de uma floricultura. Quando cheguei, ela estava com os braços cruzados, olhar desviado. Meu pai segurava uma pasta. Começamos com silêncio. Até que ela disse, sem me encarar. Não achei que você fosse levar a sério. Explodi. Sério? Você disse para eu sair e nunca mais voltar. Quer o quê agora? Um tapinha nas costas? Ela se encolheu. Meu pai tentou intervir, mas continuei. Vocês me usaram. Me deixaram pagar uma dívida que nem era minha. Me trataram como hóspede. E quando eu pedi um mínimo de respeito, fui chutado para fora. Ela chorou. Pela primeira vez. Não por pena, mas por vergonha. E eu não senti pena, porque lágrimas não lavam o que se construiu com desprezo. Durante a conversa, meu pai tirou da pasta alguns documentos. Estava vendendo parte de um terreno herdado. Quero te devolver tudo o que pagou da hipoteca, disse. Aquilo me pegou de surpresa. Ele nunca foi de abrir mão de nada. Mas o que mais me chocou foi o que ele disse em seguida. Eu não sabia que sua mãe manipulava o valor da hipoteca. Ela arregalou os olhos. Ficou vermelha. A verdade veio à tona. Durante anos, ela pedia mais dinheiro do que o necessário, alegando aumento de juros, multas, atrasos e o restante. Guardava para ela. Meu pai descobriu isso revendo extratos bancários e registros do financiamento. Ela mentiu para mim e para você. Eu não conseguia falar. Era como reviver cada ano de sacrifício sabendo que parte do meu suor foi roubado dentro da minha própria casa. Pela minha própria mãe, ela tentou se justificar. Eu fazia isso por segurança, caso algo acontecesse. Meu pai, que até então a defendia em tudo, explodiu. Segurança? Roubar do próprio filho é segurança? A cena foi caótica. Ela chorava. Ele gritava. Eu, em silêncio, observava. Pela primeira vez, eles sentiam o gosto da desordem que causaram. Eu não precisava levantar a voz. Eles estavam se destruindo sozinhos. Ela admitiu que nunca quis que eu ficasse. Que cada dia comigo ali era um lembrete das promessas que ela não cumpriu. Que queria sua casa de volta. Meu pai caiu sentado, sem reação. Ele percebia, talvez pela primeira vez, que viveu com uma estranha e que deixou o filho pagar o preço. Naquela tarde, entendi tudo. Eu nunca fui o invasor. Nunca fui o peso. Fui o pilar silencioso de uma casa que já tinha desabado por dentro. Eles construíram um lar sobre segredos, omissões e manipulações. Eu era só o cimento que mantinha aquilo em pé. E quando ameacei sair, tudo rachou. Meu pai me olhou, com olhos marejados. Me perdoa. Eu devia ter sido pai. Respondi com calma. Você devia ter sido homem. Ele abaixou a cabeça. Não em revolta, mas em concordância. Minha mãe saiu sem dizer nada. Pela primeira vez, ela ficou sem palavras. E eu fiquei sem necessidade de mais respostas. Porque às vezes, o silêncio é tudo o que resta entre as ruínas. Algumas semanas depois, recebi uma notificação no e-mail. A casa estava em processo judicial. Dívidas atrasadas, penhora em andamento. Meu pai não conseguiu pagar as últimas parcelas. O mesmo banco que ele ignorou por anos, agora queria a casa. E eu apenas assisti, não com raiva, mas com uma calma que só quem perdeu tudo e ainda está de pé pode sentir. Eles me ligaram, insistiram, pediram ajuda. Silenciei, porque a minha parte eu já tinha feito, com juros. E agora,
Era hora de deixá-los arcar com o que me fizeram carregar por tanto tempo. A casa queimava, metaforicamente sim, mas era o fim de um ciclo, e enquanto eles tentavam salvar tijolos, eu construía, longe dali, algo novo. Não com dinheiro, mas com liberdade. Quando finalmente me vi longe de tudo, percebi o quanto eu havia sido condicionado a viver para os outros. Comecei do zero. Aluguei um pequeno estúdio com minhas economias, 4 paredes e um colchão no chão, mas era meu. Sem vozes me julgando, sem cobranças ocultas. Era silêncio. Era paz. Passei os primeiros dias aprendendo a respirar de novo, cozinhar só para mim, cuidar das minhas roupas, andar nu pela casa se quisesse. Reaprendi o que era liberdade. Pequenos gestos que antes pareciam luxo. Me reencontrei no reflexo do espelho. Pela primeira vez, via um homem. Não um filho rejeitado. Não um pagador de contas. Não um peso. Um homem inteiro. Trabalhei dobrado por meses. Economizei. Fiz freelas aos fins de semana. E cada centavo guardado tinha um significado. Independência. Eu não queria mais ostentar para ninguém. Queria apenas me sustentar com dignidade. E com o tempo, comprei meus próprios móveis. Cada cadeira, cada talher, cada lâmpada. Um símbolo de reconstrução. Não do lar, mas de mim mesmo. A paz veio em camadas. Primeiro, o silêncio, depois a certeza. Não devia mais nada àquela casa, nem àquelas pessoas. Nem explicações, nem visitas, nem chamadas de vídeo. Era como se ao sair dali, eu tivesse cortado um cordão umbilical tóxico. E agora respirava sem aparelhos. Recebi algumas mensagens do meu pai. Ele tentava reatar. Dizia que estava tentando mudar. E eu acreditava. Mas não me cabia mais salvar ninguém. Ele precisaria fazer isso sozinho. Minha mãe, por outro lado, permaneceu em silêncio. Nunca mais escreveu. Nunca pediu desculpas de verdade. E talvez nunca o fizesse. E tudo bem, porque eu também não precisava mais daquelas palavras. A paz também era poder dizer não sem culpa. Não a um convite, não a uma visita, não a um favor. A vida fora daquela casa me ensinou a traçar fronteiras, a proteger meu espaço, meu tempo, meu coração. Não era vingança. Era sobrevivência emocional. Meses depois, ele apareceu. De novo, em frente ao meu prédio. Cabelos mais grisalhos, semblante mais cansado. Pediu para subir. Recusei. Ele respeitou. Ficamos ali, na calçada. Ele disse que vendeu o carro, que estava tentando quitar parte das dívidas. Falou que a casa estava oficialmente à venda, que os dois estavam morando separados. Contou que minha mãe entrou em depressão, que se recusa a falar meu nome, e que às vezes pergunta por mim, mas com o olhar perdido. Eu ouvi tudo, com atenção, mas não com piedade, apenas com uma tristeza serena. Eu sabia que aquele desfecho era inevitável. As ruínas de uma mentira sempre desabam sobre os que a sustentam. Antes de ir embora, ele me entregou um envelope. Continha um extrato bancário e um cheque. Dinheiro que ele dizia ser parte da reparação. Recusei. Disse, dinheiro não compra o que perdi. Ele não insistiu. Apenas me abraçou. Pela primeira vez em anos. E pela primeira vez, eu não chorei. Muita gente acha que perdoar é voltar, reatar, reconstruir laços. Não é. Perdoar é soltar. Eu perdoei meu pai. Porque ele tentou. Porque reconheceu. Mas isso não significa que vamos sentar à mesa no Natal. Significa apenas que não carrego mais o rancor. Ele ficou com eles. E eu sigo leve. Minha mãe ainda é uma ferida aberta, mas deixei de esperar qualquer gesto. E isso também é liberdade. Perdoei o que eu consegui. O resto deixei para o tempo. Às vezes, perdoar é parar de lutar por algo que nunca existiu. Nunca tive o amor dela. E tudo bem, porque agora eu tenho o meu. Não voltei. E não volto. Porque o retorno seria um retrocesso. Porque voltei a dormir em paz. E a paz não tem preço. Ela se conquista, às vezes, no meio do caos. Com muito esforço, meses depois comprei meu próprio apartamento. Pequeno, simples, mas meu. A sensação de girar a chave na porta pela primeira vez foi indescritível. Era mais que um imóvel. Era um símbolo. De vitória, de autonomia, de renascimento. Convidei 2 amigos para a inauguração, os únicos que ficaram do meu lado no pior momento. Cozinhamos juntos, rimos, ouvimos música alta. Pela primeira vez, recebi alguém em minha casa sem medo, sem tensão, sem julgamento. E me dei conta. Agora, eu era o dono da minha narrativa. Coloquei uma foto minha na estante. Só minha. Porque foi com meu esforço que tudo aquilo se ergueu. E ao lado dela, uma carta. Aquela mesma que escrevi no carro quando fui expulso. Guardei como lembrança. Não da dor, mas da força. No fim, essa é a maior verdade da história. Eles perderam um filho,
Não porque eu morri, mas porque me deixaram partir sem olhar para trás. E agora, sou outro. Mais firme, mais consciente, mais meu. A dor que eles me causaram não desapareceu, mas virou base, como cimento bruto de uma construção nova. Hoje, vivo com leveza, trabalho com propósito, tenho planos. Não porque alguém espera algo de mim, mas porque eu espero. Porque agora minha vida tem meu nome no contrato, e não no rodapé de uma conta qualquer. Eles vivem entre as paredes de uma casa que não existe mais. Eu caminho livre entre horizontes que só eu enxergo. E essa é a maior liberdade que alguém pode conquistar. Não precisei de herança, nem de desculpas. Precisei apenas dizer não. E com isso, disse sim para mim mesmo. Essa foi a conclusão da história. Ela me expulsou. Eu fui. Mas quando parei de pagar a hipoteca, meu pai descobriu tudo. Estruturada para cerca de 1 hora de vídeo narrado, com narrativa emocional, conflitos reais, reviravoltas intensas e encerramento transformador. Se quiser, posso ajudar a adaptar esse conteúdo para roteiro de vídeo, narração com pausas ou criar uma versão para redes sociais. Deseja isso?